A escuridão da minha vida terminou no mesmo dia em que descobri a pior traição. Depois de 3 anos sem enxergar nada, acordei de uma cirurgia experimental em Belo Horizonte com um milagre. Minha visão voltou. Eu mal conseguia acreditar ao ver a mão do médico na minha frente. Distingui cada detalhe da luz que atravessava a janela. Mas a alegria durou pouco. Naquele mesmo dia, quando voltei para casa ansiosa para surpreender meu marido, ouvi risadas vindas do andar de cima. Reconheci imediatamente a voz da babá da minha filha. O que encontrei naquela casa me destruiu mais do que qualquer acidente. Eles achavam que eu ainda era cega, mas não sabiam que eu enxergava tudo. A luz explodiu como um raio dentro de mim. 3 anos de escuridão acabaram em um piscar. A voz do médico parecia distante quando perguntei, sem ar: quantos dedos? 3. Eu via 3. Belo Horizonte não cabia mais no hospital. Eu queria correr para casa, abraçar minha filha, surpreender meu marido. O médico insistiu em ligar para alguém, mas preferia o silêncio. Seria meu presente para Marcelo e Sofia. Ele me deixou no portão. A chave tremeu entre os dedos. O relógio da sala marcava a mesma rotina de sempre, mas o ar estava diferente, pesado, como se a casa tivesse aprendido a guardar segredos enquanto eu vivia no escuro. Subi 2 degraus e parei. Um riso subiu do andar de cima, leve, rápido. Eu conhecia aquela voz. Luciana, a babá. Logo depois veio outra, baixa, íntima. Marcelo. Meu corpo reagiu antes da mente. Apertei o corrimão, prendi a respiração e subi. A porta do quarto estava entreaberta. Pelo vão, vi movimento, ouvi frases cortadas. Ela só volta à noite. Fica tranquila. O resto não importou. O sentido inteiro me atingiu de uma vez. Era ali, na cama onde eu sonhava voltar a ver o rosto da minha filha adormecida. Que eles se permitiam existir como se eu fosse um detalhe. Eles contavam com a minha cegueira, e aquilo, naquele minuto, virou minha arma. Não entrei. Desci em silêncio. Engoli o gosto amargo que subia pela garganta e fui para a cozinha. Liguei para o médico. Posso esperar alguns dias para contar? Quero ter certeza de que é estável. Ele hesitou. Concordou. Desliguei e apoiei as mãos na mesa. 3 anos, acreditando em cada palavra dita ao meu ouvido. Agora, eu tinha olhos e, com eles, um caminho. Luciana desceu depois de um tempo, ajeitando a bolsa, cuidadosa demais. Falou do trânsito, de Sofia, de tarefas. Eu assenti, olhando para o nada como sempre fiz. Ela relaxou. Quando saiu, o silêncio ficou elástico. Sentei na sala e esperei. Às 17h47, como nos últimos anos, a porta da frente bateu. Chaves no aparador. Passos. Amor, cheguei. Ele me beijou na testa por costume. Alguma notícia do hospital? A voz veio com compaixão ensaiada. Ainda não, respondi. Talvez semana que vem. Ele respirou aliviado. Não crie expectativas, você sabe. Quase sorri. Eu sabia. Puxei conversas sobre Sofia, perguntei de trabalho, ouvi justificativas sobre horas extras, elogios a Luciana. Reparei nas pausas, nas mudanças de tom quando o nome dela surgia. Cada detalhe era um registro. Quando Sofia chegou, corri as mãos pelos cabelos dela e prometi que, em breve, leria histórias olhando seus olhos. Marcelo congelou por um segundo, depois fingiu não ouvir. À noite, ele dormiu rápido. Fiquei acordada, ouvindo a casa. A visão recém-nascida doía, mas a nitidez compensava. Lembrei de tudo que eu tinha perdido. A independência, as ruas que eu conhecia, a cidade que continuou sem mim. Agora ela me devolvia um pedaço, e esse pedaço bastava para recuperar o resto. Peguei o telefone fixo, disquei e não finalizei a ligação. Eu precisava de aliados, não de impulsos. Se eu gritasse, eles apagariam rastros. Se
Se eu esperasse, eu teria provas. Eu escolheria a espera. Ali, na penumbra da sala, montei o primeiro passo. Manter o segredo, observar, aprender, fingir tropeços, pedir ajuda para o copo d'água, errar o caminho do banheiro, dar a eles confiança para baixarem a guarda. Antes de deitar, escrevi numa folha: ver, ouvir, registrar. Coloquei dentro do livro de receitas que ninguém abria. Ao lado, outra decisão: ligar para Carolina, minha irmã, em São Paulo. Ela sempre foi direta, prática e nunca teve paciência com homens que confundem cuidado com controle. Amanhã, eu diria a ela a verdade que mudei de rumo. Hoje, eu dormiria ao lado do homem que me traiu contando com a minha cegueira. Apaguei a luz e encostei no colchão sentindo o peso de um novo começo. Eu não era mais uma mulher à deriva. Eu voltara a ver. E eles, afinal, não tinham ideia do que isso significava. O sol ainda nem tinha nascido quando ouvi Marcelo sair para o trabalho. Fingi dormir, respiração lenta, enquanto ele ajeitava a mochila e deixava um bilhete qualquer sobre a mesa. Quando a porta bateu, abri os olhos e me levantei. A rotina de sempre estava intacta, mas agora eu via cada detalhe e, com isso, cada mentira. Luciana chegou pouco depois. Trazia Sofia pela mão, alegre demais, voz doce que ecoava pela casa. Ela dormiu no carro, disse como se fosse um favor. Eu agradeci, mantive a cabeça baixa e deixei que ela me guiasse até a sala, como sempre fazia. Mas eu observava, os olhares rápidos para o celular, a maneira como o corpo dela relaxava quando acreditava que eu não percebia nada. Passei a manhã ouvindo suas conversas ao telefone. No viva voz, falou com alguém que chamava de meu bem. A voz era dele, de Marcelo, mascarada por frases rápidas. À noite a gente resolve, ela não suspeita de nada. Engoli a raiva. Não era hora de expor, era hora de acumular. Na hora do almoço, Luciana comentou que talvez precisasse reduzir as horas. Tenho outras propostas, explicou. Balancei a cabeça com a expressão abatida. Por dentro entendi. Ela estava preparando o terreno, deixando espaço para desaparecer no momento certo. À tarde, enquanto Sofia desenhava, perguntei casualmente: filha, a Luciana te leva muito para passear? Sofia confirmou com entusiasmo. Contou de sorvetes, parques, saídas que eu nunca soube. Marcelo não comentava nada disso. Era como se construíssem uma vida paralela, sem mim. Quando Luciana saiu, inventando mais uma desculpa, peguei o telefone e liguei para o escritório de Marcelo. Posso falar com ele? Perguntei. A secretária respondeu com naturalidade. Ele saiu para almoço longo. Só volta depois das 3. Olhei o relógio. Era meio-dia. Entendi. Ligo depois. Desliguei e encarei a parede. As peças começavam a se juntar. À noite, Marcelo voltou no mesmo horário de sempre. Veio até mim, beijou minha testa e perguntou do dia. Respondi com frases curtas. Ele parecia aliviado por me ver tranquila. Contei que sonhava, ainda, em poder ler uma história para Sofia. Ele desviou o olhar e disse: não crie ilusões, amor. A gente precisa aceitar. Deitei fingindo resignação, mas dentro de mim algo crescia. A cada mentira, a cada sorriso ensaiado, eu me sentia mais forte. No dia seguinte, aperfeiçoei meu disfarce. Andava devagar pela casa, tateando paredes, mesmo sabendo exatamente onde estava. Pedi ajuda para cortar frutas, mesmo enxergando cada pedaço. Luciana e Marcelo relaxaram, seguros de que eu continuava no escuro. Não percebiam que eu registrava tudo. Comecei a notar sinais escondidos. Mensagens que chegavam no celular de Marcelo sempre quando Luciana ia ao banheiro. Olhares que trocavam no jantar, rápidos demais. Justificativas idênticas, como se tivessem ensaiado respostas.
Eles já não viviam um segredo, viviam uma conspiração. O golpe mais duro veio em uma manhã de sexta. Acordei antes de todos e ouvi vozes na cozinha. Ela está cada vez mais dependente, disse Luciana. Seria mais fácil se estivesse em um lugar adequado. Marcelo respondeu baixo. Já pesquisei clínicas. Se convencermos que é temporário, ninguém vai questionar. Eu fico com a Sofia. O chão desapareceu por um instante. Não bastava a traição. Queriam me arrancar da vida da minha filha. Fechei os olhos, respirei fundo. Eles acreditavam que eu era frágil demais para lutar. Mas era justamente esse erro que me daria vantagem. Mais tarde, quando fiquei sozinha, sentei na mesa da cozinha e escrevi uma lista curta. Observar, esperar, agir. Liguei para Carolina. Minha irmã atendeu com voz sonolenta. Preciso de você, falei firme. Não pelo acidente, não pela cegueira. Preciso porque descobri algo muito maior. Ela silenciou por segundos. Estou em São Paulo, mas se é urgente, vou. Não conte a ninguém, nem a ele. Entendido. Desliguei e senti pela primeira vez desde a cirurgia uma centelha de esperança. Eu não estava sozinha. Eles achavam que o jogo era deles, mas a partir daquele instante era meu. Deitei naquela noite ao lado de Marcelo, ouvindo sua respiração calma. Ele sonhava com um futuro onde eu seria descartada. Eu sonhava com um plano onde ele e Luciana seriam expostos. Um jogo de paciência havia começado, e eu estava disposta a levar até o fim. Carolina chegou em um sábado chuvoso. Eu a esperava no portão, de pé, sem guia, sem hesitar. Quando nossos olhos se encontraram, ela arregalou os dela. Você está vendo? Assenti. Há 3 semanas. Não houve abraço imediato, apenas um silêncio pesado, o reconhecimento de que a minha vida tinha virado um campo de guerra. Entramos. Contei tudo. A traição, os sussurros sobre clínicas, as saídas combinadas. Cada detalhe foi narrado com precisão. Carolina escutava séria, anotando em um caderno. Quando terminei, ela respirou fundo. Isso não é só infidelidade, é planejamento. Querem te apagar da vida da Sofia. Concordei. Por isso precisei de você. Não basta pegar no flagra. Quero provas, documentos, registros. Quero que o juiz veja quem eles realmente são. Carolina, investigadora experiente, já tinha contatos para instalar câmeras e rastrear contas. Se vamos derrubá-los, precisamos deixar que se condenem sozinhos. No dia seguinte, aproveitamos uma saída de Marcelo para o trabalho e a ausência de Luciana para instalar equipamentos discretos. Microcâmeras em pontos estratégicos, gravadores escondidos na cozinha e na sala. Eu sabia fingir a cegueira. Não notariam nada. Carolina também começou a investigar o passado de Luciana. Uma semana depois, trouxe as primeiras descobertas. Ela trabalhou em Porto Alegre para uma família. A esposa tinha esclerose múltipla. O marido acabou se separando, levou os filhos e adivinha quem estava ao lado dele? Senti o estômago gelar. Era um padrão. Ela repete a história, seduz, convence o homem de que a esposa é um peso, arranca a mulher de casa e assume o lugar. Marcelo era só mais uma peça no tabuleiro dela, mas ele acreditava que tinha controle. Naquela mesma semana, registrei a primeira grande prova. Pela câmera da cozinha, gravamos Luciana dizendo: "Ela não aguenta mais. Quanto antes for internada, melhor para todos." Marcelo respondeu: "Já marquei de ligar na segunda para a clínica em Contagem. Eles têm vagas." Ao ouvir aquilo pela primeira vez, chorei em silêncio. Carolina, porém, me lembrou: cada palavra é munição. Aguenta firme. Passei a desempenhar meu papel com ainda mais perfeição. Fingindo tropeços,
pedindo ajuda para tarefas simples. Marcelo suspirava aliviado ao me ver tão dependente. Luciana sorria satisfeita, como se a vitória estivesse próxima. Numa noite, depois que Sofia adormeceu, Marcelo veio até mim. Amor, você já pensou em como seria ter ajuda profissional todos os dias? Talvez fosse menos estressante para você. Olhei para o nada com expressão perdida. Talvez, mas eu não quero ficar longe da Sofia. Ele acariciou meu ombro. Vai ser temporário, você vai ver. Sentia mentira na pele. 2 dias depois, Carolina me mostrou extratos bancários. Marcelo vinha transferindo pequenas quantias para uma conta nova. Mais de 40 mil em 6 meses. Adivinha quem tem acesso conjunto? Eu não precisei responder. Luciana já preparava a fuga. Naquela noite, decidi o próximo passo. Deixá-los acreditar que eu cedia. Marcelo, disse no café da manhã, talvez você esteja certo. Talvez eu precise de cuidados que vocês não podem dar. Se for temporário, aceito visitar a clínica. A reação dele foi instantânea. Um abraço apertado, quase aliviado. Luciana, parada ao lado, não conseguiu esconder o brilho nos olhos. Era exatamente isso que eu queria. A confiança total deles. O jogo estava avançando. Eu já não era vítima, era estrategista. Eles acreditavam que me enganava. Não percebiam que cada gesto, cada frase, cada transferência estava sendo registrada. Antes de dormir, liguei para Carolina. Eles morderam a isca. Ótimo, respondeu. Agora só falta o golpe final, e quando chegar a hora, não vai haver como escapar. Deitei ao lado de Marcelo, ouvindo sua respiração tranquila. Ele sonhava com um futuro sem mim. Eu sonhava com o instante em que tudo viraria contra ele. A paciência era minha arma, e eu estava pronta para esperar até o momento certo. Marcelo acreditava que estava no controle. Ele falava sobre clínicas como se fossem a única solução. Mostrava-se preocupado e até ensaiava ternura. Mas eu já sabia. Cada palavra dele era calculada para me convencer a desaparecer. Eu respondia com doçura, fingia resignação, e isso o tranquilizava. Luciana, por sua vez, agia como dona da casa. Fazia questão de organizar tudo, assumia decisões sobre Sofia e repetia a Marcelo que eu estava cada vez mais frágil. Uma noite, na cozinha, ouvi ela dizer: ela mal consegue achar o banheiro sozinha, esse é o momento certo. Marcelo concordou, seguro de que ninguém além dela o ouviria. A câmera escondida captou tudo. Carolina revisava as gravações comigo. Não são apenas amantes, disse. Eles planejam institucionalizar você. Com essas provas, já temos o bastante para acusá-los de conspiração. Mas eu queria mais. Não apenas punição legal. Queria que eles sentissem a mesma impotência que me impuseram. Passei a exagerar meu disfarce, fingindo perder copos da mão, tropeçando em móveis que eu enxergava perfeitamente. Luciana sorria satisfeita. Comentava com Marcelo que a situação estava deteriorando rápido. Ele respondia que logo tudo estaria resolvido. A confiança deles crescia e junto dela a minha coleção de provas. Numa manhã, Marcelo voltou do telefone animado. Consegui vaga na clínica de Contagem. Podemos visitá-la no próximo fim de semana. Apertei os lábios e deixei cair lágrimas calculadas. Se for o melhor para a Sofia, eu aceito. Ele me abraçou, emocionado com minha aparente rendição. Luciana, ao fundo, respirava aliviada. No mesmo dia, Carolina apareceu com uma descoberta devastadora. Luciana não age sozinha. Ela troca mensagens frequentes com o irmão, um tal de Esteban. Eles falam sobre prazos, sobre dividir valores. Mostrou-me impressões das conversas. Eles chamam o que fazem de trabalho.
Marcelo não passa de mais uma vítima útil. Engoli a raiva e decidi que era hora de preparar a revelação. Mas antes, ainda precisávamos de um último registro. Na sexta-feira, Luciana chegou mais cedo, dizendo que queria ajudar com a casa. Fiquei na sala, aparentemente distraída, e ouvi quando Marcelo entrou. Eles não sabiam que o microfone estava ligado. "Está tudo pronto?" ela perguntou. "Sim", respondeu ele. "Depois que a internarmos, entro com pedido de guarda. Nenhum juiz dará Sofia a uma mulher que não enxerga." Luciana sorriu. "E quando isso acontecer, podemos sair daqui. Já falei com Estevão sobre o dinheiro." Quando escutei essa gravação ao lado de Carolina, meu coração acelerou. Era a prova definitiva. Eles não apenas queriam me afastar de minha filha, mas planejavam me roubar a vida inteira. Naquele fim de semana, Marcelo sugeriu que fôssemos à clínica para conhecer o lugar. Eu concordei, mantendo o papel. No caminho, ele falava como seria melhor para todos, como eu teria cuidados constantes. Balancei a cabeça, disfarçando a vontade de gritar. Sabia que estava a poucas horas de virar o jogo. À noite, quando voltamos, peguei Sofia no colo e fiquei olhando para ela. Minha filha merecia saber que tinha uma mãe capaz de lutar por ela. Sussurrei. Logo tudo vai mudar. Ela sorriu, sem entender. Enquanto Marcelo dormia, liguei para Carolina. "Está na hora. Quero revelar na frente dos dois. Quero que eles sintam o choque juntos." "Certo", respondeu. "Vou acionar meus contatos. Segunda-feira, no consultório do médico. Você terá testemunha oficial para confirmar." Fechei os olhos, finalmente calma. Por 3 anos, vivi cercada de escuridão. Agora cada detalhe da minha visão era uma arma. Eles acreditavam que tinham vencido. Na segunda-feira, descobriram que o jogo sempre foi meu. Na manhã de segunda-feira, Marcelo me levou ao consultório do doutor com a confiança de quem acreditava ter tudo sob controle. Luciana ficou em casa, cuidando de Sofia, como se já fosse parte oficial da família. Entrei de cabeça baixa, mantendo a encenação. O médico nos recebeu sério e pediu que eu me sentasse. "Tracy?" Ele me chamou pelo nome, hesitante, como se tivesse medo de me decepcionar. "Os exames mostram que sua visão foi totalmente restaurada. Você deve estar enxergando perfeitamente." Olhei para Marcelo. O choque estampou no rosto dele. Fiz uma pausa e, com voz firme, respondi: "Sim, doutor, eu enxergo cada detalhe há 3 semanas." Levantei a cabeça e encarei o homem que dividiu 8 anos de casamento comigo. Ele empalideceu. Entendeu de imediato o que aquilo significava. Na saída, o silêncio era absoluto. Ele tentou falar, mas apenas murmurava justificativas sem sentido. "Por que você não contou antes?" repeti. Cruzei os braços. "Porque precisava ver quem realmente você era." De volta a Belo Horizonte, a casa parecia à espera do confronto. Luciana estava na sala, com Sofia ao lado. Quando me viu entrar sozinha, me fitando diretamente, perdeu a culpa. "Você está vendo?" confirmei com um simples aceno. Sofia correu até mim e eu a abracei. "Sim, filha, agora posso te ver." Marcelo tentou intervir, mas ergui a mão. "Chega de mentiras." Coloquei sobre a mesa uma pasta que Carolina havia preparado. Dentro, fotos de Luciana em Porto Alegre com outro homem, registros de transferências bancárias e cópias das mensagens trocadas com o irmão. "Você destrói famílias como profissão, Luciana, e você, Marcelo, se deixou manipular." Eles ficaram imóveis. Luciana tentou negar, mas no mesmo instante 2 viaturas estacionaram em frente à casa. Carolina entrou com 2 investigadores. "Temos mandados", anunciou.
Luciana foi algemada primeiro. Marcelo protestou, dizendo que era vítima, mas os registros bancários e os áudios provavam o contrário. Sofia, confusa, perguntou: Mamãe, o que está acontecendo? Abaixei-me e segurei suas mãos. Algumas pessoas fizeram escolhas erradas, filha, mas eu prometo, você e eu vamos ficar bem. Ela assentiu, buscando segurança no meu olhar. No tribunal, semanas depois, cada prova foi apresentada. As gravações onde falavam em me internar, os e-mails sobre dividir dinheiro, os antecedentes de Luciana. A juíza foi categórica. Marcelo receberia pena por fraude e conspiração. Luciana, mais anos por prática recorrente de golpe. Na audiência de guarda, ouvi as palavras que mais esperei. A senhora demonstrou força, lucidez e cuidado pela filha. Sofia permanecerá sob sua responsabilidade. Chorei, mas dessa vez de alívio. Mudamos para uma casa menor, perto de Carolina. Aos poucos reconstruímos uma rotina só nossa. Sofia me ajudava a plantar no quintal. Ria ao ver que eu errava nas receitas. Pedia que lesse histórias olhando em seus olhos. Cada gesto simples era uma vitória. Um dia, antes de dormir, ela disse: Mamãe, ainda bem que você nunca desistiu. Sorri e respondi: Nunca vou desistir de você. A escuridão que um dia me aprisionou se transformou em força. Descobri que não era fraca por ter sido enganada. Forte era ter levantado, lutado e vencido. Marcelo e Luciana pagaram pelos atos, mas eu e Sofia seguimos em frente, livres. Hoje sei que enxergar vai além dos olhos. É ver quem realmente merece estar ao nosso lado. É não se deixar definir pela dor, mas pelo que fazemos com ela. E, acima de tudo, é provar que uma mulher, quando decide proteger quem ama, não há escuridão capaz de detê-la. Compartilhe a sua história nos comentários. Ela pode inspirar outra pessoa a encontrar a própria liberdade. E se você chegou até aqui, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma das próximas histórias.